Olá, companheiro do canal Desperta Tu que Dormes. Infelizmente o som do teu vídeo estava muito ruim. Eu quase não ouvi o que você dizia. Eu tirei ali algumas ideias e você está interessado no que as pessoas pensam sobre a questão do dízimo. E também você queria saber talvez o fundamento do pensamento das pessoas, de cada qual que lhe dissesse o fundamento do seu pensamento. Você dizendo que você gostaria de que provassem, que todos têm que provar alguma coisa que você escutou, alguma coisa que lhe disseram, você quer que quem lhe disse prove. Não, eu respeito o pensamento das pessoas, né? Mas eu não concordo com o que você pensa, porque, bom, isso também pode até dar um parecer de uma contradição de uma opinião minha já feita em outro vídeo. Eu não concordo que ninguém tenha que provar nada. Bom, principalmente nesses companheiros que fizeram ali aquele encontro, aquele debate, aquela conversa. Não foi um debate, os companheiros que conversaram no encontro, pelo visto, amistoso, e cada qual expressando as suas ideias e perguntando aos outros os pareceres, o discernimento de cada um dos nossos companheiros. Nós não exigimos que ninguém prove nada do que diga, de modo algum. Eu gosto de ouvir o que as pessoas pensam. Se você diz que é assim, vamos supor, claro, se você me fala que pau é pedra, e eu observando, eu vejo, não, o companheiro está enganado, né? O pau não é pedra. Eu te falo, companheiro, esse pau aí não é pedra, isso aí é pau. Mas se você ainda assim considerar que aquilo é pau, tudo bem, companheiro, é o teu direito, é você quem decide, você é o seu pensamento. Então eu tenho que respeitar o pensamento de qualquer pessoa. Eu ouço tantos absurdos, inclusive entre esses companheiros que cada qual pôs as suas ideias. Eu ouço muitas coisas que eu acho um absurdo, que eu não concordo. Bom, independente disso, é o pensamento deles. E tenho certeza que muita coisa que eu penso, alguém ouvindo, também vai achar um absurdo e não vai concordar. Então nós não temos que provar nada. Ninguém tem que provar nada. Agora, quanto ao fundamento daquilo que nós falamos, claro, eu sempre manifestei a ideia de que não é fácil ser ateu, que ateu muitos poucos são ateus. Muitos se rotulam como ateu. E eu sempre disse que uma pessoa, para realmente ser um ateu, ele tem que ter um fundamento. Ele tem que ter aonde confirmar aquilo que ele acredita, que é a não existência de Deus. Bom, companheiro, eu tenho os meus discernimentos, os meus pensamentos. E eu não posso te explicar porque a imagem do meu pensamento é particular e que eu não tenho habilidade
de descrever a imagem no meu pensamento através do som das minhas palavras. Então, veja bem, para você ter uma ideia da complexidade, o que eu imagino. Veja, olha, você tem que voar com a cabeça. Veja bem, o infinito vazio, o espaço vazio, onde não tem nada. Espaço vazio onde nada existe. E nada indica que haja possibilidade de haver alguma coisa. Mas só que esse infinito eterno, esse infinito, essa expansão, esse espaço infinito, é um estado de expansão. E esse estado de expansão levanta uma lei, mostra, desperta uma lei de ponto, de localização. E é descoberto que há um núcleo nesse expansão constante vazia. E esse estado de expansão é uma força, vamos ver, gravitacional, mas só que por sentido contrário, que é expansivo. Só que o núcleo, sendo ultrapassa o soldado, é como se você virasse uma bexiga do outro lado. Então ele fica compensado, até que ele foi o núcleo, o espaço vazio. Ele foi deslocado no infinito vazio. É claro que um corpo, um elemento, num espaço vazio, ele vai percorrer o corpo do infinito. E o corpo do infinito é um círculo. É um círculo e ele retorna ao mesmo ponto inicial. Assim ele tem um impacto que dá propulsão para que um segundo elemento faça o mesmo percurso, o mesmo caminho, e novamente novo impacto e essa é a propulsão do princípio de existência. Aquilo vai. E cada impacto, novas leis, acúmulo de energia, elementos, o éter, as moléculas se unindo, se juntando, e ali uma nova compressão. E o poder daquele juntamento de energia acumulada no núcleo de um espaço vazio, ele ocupou o espaço vazio no infinito, ocupando o espaço vazio no infinito. Então ele rompeu o tempo, aliás, ele principiou o tempo rompendo o espaço vazio. Então aí que se tem a teoria do Big Bang, que se diz que foi o princípio da existência. Não, eu penso que o princípio da existência não é exatamente a teoria do Big Bang, que houve um porquê que deu causa ao Big Bang. E o que deu causa ao Big Bang foi o deslocamento do núcleo, do espaço vazio no infinito, provocado pela constante expansão, que teve que fazer o mesmo circuito, o mesmo órbita, no comprimento do espaço em torno. Quer dizer, ele fez um círculo porque o espaço vazio não tem nada, e retornou ao mesmo ponto, chocando e impulsionando, e acumulando energia, formando os elementos atômicos. E depois disso começou a registrar
todas as respostas para os estados de cada momento. A cada momento, em cada ambiente, sempre teve que ter uma resposta para aquilo que estava, para o movimento. E o movimento, é claro, que foi naquele impacto que o movimento principiou, o primeiro movimento principiou a escala do tempo, aonde também manifestou o agrupamento, a matéria sólida, que na verdade não é sólido, o sólido, a matéria, são resíduos daquele impacto que houve no primeiro, desde o primeiro, então, olha, é difícil explicar, porém, então, veja você como que é difícil. Você entender e eu explicar o meu fundamento, porque eu não acredito em Deus. Eu apelo para a Bíblia. Está escrito ali na Bíblia. No princípio criou Deus os céus, a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. É assim que está escrito na Bíblia. Certo, eu poderia, então, eu posso justificar, dar o fundamento do porquê é que eu tenho esses pensamentos baseado na Bíblia, baseado ali no Gênesis. Porque o problema é Deus, e Deus está no princípio da história. As pessoas procuram Deus no Apocalipse. No Apocalipse, companheiro, é o final. E se alguém quer se aproximar do conhecimento do que realmente é, ele tem que procurar o princípio dos registros da inteligência, da consciência do ser humano. Bom, eu posso ter os meus fundamentos, e eu não acho que ninguém precisa, a não ser que esteja em dúvida o fato de que é um ateu ou um ateu modinho. Mesmo assim, eu acho que por bom convívio, por delicadeza, eu não exijo que ninguém me diga por que é ateu. Mas eu acho que todo aquele que se diz ateu, ele tem que saber exatamente o que é ateu. E ateu é não acreditar na presença de uma consciência anterior ao princípio. E todos nós temos que ter, se você diz que é ateu, tem que ter um motivo. Senão você não pode nem chegar nos religiosos e falar, companheiro, me prova que Deus existe. Porque se você que acredita que Deus não existe, não sabe por que não existe, porque você vai querer que aquele que acredita que Deus existe lhe prove que Deus existe? E não é só também esse argumento, qualquer coisa, companheiro. Porque eu vejo tantos pensamentos, tantos absurdos. Eu vejo a loucura da humanidade. O que eu posso pedir para a humanidade provar, companheiro? O que nós podemos fazer é ouvir e aprender. Companheiro, longa vida